Olha, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, ele assumiu ontem interinamente aqui a presidência da República com a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Suíça. Bolsonaro, ele vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. O general Mourão já avisou que vai continuar despachando da vice-presidência, que fica num prédio anexo ao Palácio do Planalto. Ele não pretende ocupar o gabinete de Bolsonaro. A expectativa também é de que ele não assine, por exemplo, atos ou decretos durante a interinidade. Ele disse que pretende manter uma agenda normal de trabalho. Amanhã, ele participa no Rio de Janeiro da cerimônia de passagem do comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas. Depois, deve retornar aqui para Brasília. Essa é a primeira vez, depois de mais de 2 anos, que um vice-presidente vai assumir o cargo. Depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o país ficou sem vice. E toda vez que o então presidente Michel Temer viajava, o presidente da Câmara, Senado ou do Supremo Tribunal Federal precisavam aqui assumir interinamente o cargo. O presidente Jair Bolsonaro só deverá estar de volta na sexta-feira pela manhã. Na segunda-feira da semana que vem, no dia 28, o presidente deverá ser operado em São Paulo para a retirada da bolsa de colostomia, que ele utiliza desde o atentado à faca no ano passado em Juiz de Fora. Os médicos informaram que não se trata de um procedimento complexo. A cirurgia, ela deverá durar, no entanto, cerca de 3 horas. E depois será necessário um repouso absoluto de aproximadamente 10 dias. Bolsonaro não vai precisar se afastar do cargo, mas a recomendação é de que não saia de casa durante esse período de recuperação. Até por conta disso, a ideia é fechar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora na viagem, o texto da reforma da Previdência, que deverá ser apresentado na volta do recesso do Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim. Inclusive, como o doutor Macedo nos informou, o médico de Jair Bolsonaro, a cirurgia segunda-feira da semana que vem, às 7 horas da manhã, no Albert Einstein, aqui em São Paulo, e a recuperação pelo menos 2 semanas, professor. Vamos só por partes. Primeiro, a questão da Hamilton Mourão assumir a presidência. Há anos, eu repito, a mesma coisa. A nossa Constituição, nos artigos 79, 80 e 81, trata dessa questão. Só há substituição do presidente por 2 razões: impedimento ou vacância. Não há numa viagem internacional nem impedimento e nem vacância, né? Portanto, não há razão constitucional nenhuma para qualquer viagem internacional, mesmo ao Paraguai, ao Uruguai, Argentina, países vizinhos, transferir a presidência para o vice. Por quê? Nós temos 2 presidentes da República ao mesmo tempo. Um que fica interinamente no Brasil assinando e dando despachos, e outro que assina acordos, tratados, fala em nome da presidência da República no exterior. Isso não existe. Pergunte, por exemplo, vamos pegar país presidencialista, né? Se o presidente norte-americano vier, não dá para pegar um país parlamentaríssimo, por exemplo, não pode ser isso relacionado com um país, uma república parlamentarista como a Itália, por exemplo. Tem que ser um país presidencialista para possibilitar algum tipo de comparação. Pergunte ao presidente norte-americano se, ao viajar, ele transfere ao vice-presidente a presidência da República. Não existe isso. No presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. E não há na nossa Constituição, na nossa legislação, nada que obriga a fazer isso. Então esse é o ponto 1. Ponto 2. O presidente foi adiando essa operação por diversas razões e não poderia fazê-la agora, inclusive porque está indo para Davos, como é de conhecimento de todos. Quando volta, então, na segunda-feira, dia 25 é sexta, 26, 27 e 28 de janeiro ele vai fazer a operação. E aí vai precisar de 10 a 14 dias para se recuperar em descanso e novamente vai transferir a presidência. No pior momento ele escolheu para fazer essa operação aí. E por que é o pior momento? Dia 1 de fevereiro, os parlamentares tomam posse no Congresso Nacional. Dia 2, eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. E o presidente vai estar se recuperando. Em seguida, creio, no dia posterior, os ministérios, especialmente da Economia e da Justiça e Segurança Pública, devem encaminhar um conjunto de medidas e projetos de lei para o Congresso Nacional. E o presidente vai estar acamado no momento que precisa do presidente. Essa operação deveria ter sido feita em dezembro. E era para ser feita em dezembro. Vale destacar, em entrevista ao Jornal da Manhã,
o doutor Antônio Macedo já tinha dito que a partir de 12 de dezembro era o momento adequado para fazer a operação. Isso foi sendo postergado. O que aconteceu é que ela vai ser feita no momento inadequado. E junte, de um lado, a reabertura que estava em recesso do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, etc. Mas do Congresso Nacional. Outro, os ministérios enviando ao Congresso Nacional os seus projetos de lei, devem ser muitos, e até não creio que a proposta da reforma da Previdência seja enviada, ou se for, pior ainda, o cenário fica mais complicado, na primeira semana de fevereiro, né? E no meio esse imbróglio todo que envolve o filho do presidente, senador eleito, Flávio Bolsonaro, que vai estar já como senador a partir do dia 1 de fevereiro. Então, sendo assim, é o pior momento para ele ser operado. Isso pode ser, inclusive porque vai ter no exercício da presidência, o general Hamilton Mourão, que gosta muito de ter uma interferência um pouco excessiva no quadro político. Não o terá na viagem de Davos, claro. Tá tudo tranquilo, recesso o Congresso, recesso o STF, não será o caso no momento que o presidente for operado. Então é um sinal, é um ponto de interrogação, aí acender, na verdade, um sinal amarelo. Vai ser um momento difícil politicamente para o governo. E professor, o vice-presidente, agora presidente em exercício Hamilton Mourão, já fez um tweet. Diz o seguinte: ao amanhecer desse dia, quero expressar a honra de estar no exercício da presidência da República. Desejo uma excelente e proveitosa viagem ao presidente Jair Bolsonaro e a comitiva a Davos. Por aqui, manteremos a posição. É estranho porque ele postou a 1h17, não é isso? Olha, olha, eu tô vendo aqui. Isso. A 1h17, então o texto tá errado, general. Deixa eu avisar pro senhor. A 1h17... o sol ainda não nasceu, aqui no Brasil, né? Então, ou o senhor assistiu um filme, O Sol da Meia-Noite e tal. Então, só dizer ao senhor, sem ser chato, essa coisa de escrever e ler depois do que escreveu, a gente sempre fala para os alunos, né? Porque você pega a prova, vai corrigir, pô, eu não entendi nada. Aí passa pro aluno, o aluno fala, eu também não entendi. Pô, mas você que escreveu, né? Não fui eu. Então, sugeriu ao general Hamilton Mourão, eu sei que eu sou chato, não tem nenhum problema, mas a 1h17 da manhã não pode escrever ao amanhecer deste dia e tal. Não dá. Diga, Augusto. E esse post aí oficializa, esse comunicado oficializa essa maluquice brasileiríssima, né? Ele assume a presidência e deseja uma excelente viagem ao presidente. Ao presidente da República. Porque o Brasil tem 2 presidentes. O Brasil frequentemente não tem nenhum presidente. E também costuma ter 2. É 2. Só aqui. E só lembrar que a bobagem vem de há muito. Em 1962, o João Goulart viajou aos Estados Unidos e ao México. Foi uma visita gloriosa aos Estados Unidos. O presidente era John Kennedy. Ele falou até no Congresso norte-americano, o João Goulart. Foi uma festa tal. Mas o João Goulart tinha sérios problemas do coração, até quando passa pelo México, acaba tendo um ataque cardíaco e é internado, inclusive, e quem termina a viagem é o Santiago Dantas, ministro das Relações Exteriores. Bem, nessa viagem, ele também transferiu ao vice. Quem era o vice? Pela Constituição de 46. Né? Também o presidente da Câmara dos Deputados, né? Na ordem de sucessão. Quem era o presidente? Ranieri Mazzilli, aqui de São Paulo, da região de Cacunde. Ranieri Mazzilli assumiu a presidência. O que ele fez? Nomeou um novo ministério. Falou, sou presidente. E nomeou, está no meu livro, Jango um Perfil. Ele nomeou um novo presidente, um novo ministério e sentou na cadeira do presidente e começou a fazer o governo dele. Aí o Jango chega doente já do coração, tinha internado no México, chega lá, desfaz tudo, o ministério do Ranieri Mazzilli, e volta a ser o seu antigo ministério tal. Isso para lembrar, né, a bagunça que é essa bobagem brasileira, essa jabuticaba brasileira. Não há razão nenhuma de transferir o governo. Só lembrar que os mais vão falar assim, mas 62 tinha parlamentarismo? Claro que tinha. Ele era só chefe de Estado, não chefe de governo, o presidente da República. Mas ele alterou os ministros que eram da designação do presidente. Lembrando que em 1962, no momento da viagem de João Goulart aos Estados Unidos, quem era o primeiro-ministro? Tancredo Neves.